Glória a Deus por mais esse período de oração. E eu cumprimento os nossos irmãos que estão aqui na igreja, também os irmãos que se encontram nas suas casas com a paz do Senhor. Nesta noite é uma noite de oração, onde nós viemos buscar a presença do nosso Deus, clamar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que resolve todas as coisas. Esse é o nosso Pai, amém? Assim como o nosso irmão Brinho já orou, agora eu convido a nossa irmã Fernanda, que ela vai fazer a leitura devocional nesta noite. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Eu gostaria que nós lêssemos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Nós vamos ler duas porções do capítulo 2. Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 4, a primeira porção. Confesso que o Senhor, de vez em quando, coloca em minha mente esse paralelo que nós vamos ler hoje. Não é algo de hoje, já algo de alguns meses, que o Senhor me faz refletir sobre o que nós vamos ler agora. Diz assim a palavra do Senhor: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. A outra porção está a partir do verso 18, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Na noite de hoje, eu gostaria de já aplicar essa palavra à igreja Aldierna, aos nossos dias, porque é algo que Deus tem falado também ao meu coração. Por conta do tempo, não vou me deter a falar sobre o contexto nem a realidade dessas igrejas, mas sim a nós. Nós estamos vendo aqui duas realidades distintas. Primeiro, eu quero falar sobre Tiatira e comparar que essa igreja, ela desprezava a sã doutrina. Nos nossos dias, nós estamos vivenciando muitas igrejas que estão desprezando a sã doutrina. Estão usando de versículos isolados, como a letra mata e o espírito vivifica, para embasar a sua negligência, para embasar o seu desprezo pela doutrina do evangelho genuíno. Nós estamos vendo igrejas que estão amaciando a palavra para que ela se torne mais audível aos seus ouvintes, aos seus telespectadores. Nós estamos vendo igrejas que estão adaptando
as suas mensagens, os seus sermões ao público. Nós estamos vendo culto do empresário, culto da libertação, culto da vitória, e assim a palavra está sendo pregada para o público, para os homens, não para que a voz do Senhor seja proclamada. Nós estamos vivenciando um tempo em que muitas igrejas têm pessoas com a aparente bonança, a aparente forma piedosa, a aparente espiritualidade, mas são pessoas movidas às emoções. Nós estamos vivenciando pessoas que se deixaram enredar pela doutrina de demônios, pela doutrina que faz comichões nos ouvidos. Essa é a realidade de muitas igrejas aqui em Campina Grande, aqui no Brasil e pelo mundo afora. Pessoas que se iludiram pelas apresentações de Satanás no meio do seu povo. E a realidade de Tiatira era essa. Ela desprezava a sã doutrina e permitiu que doutrina de demônio fosse inserida na sua igreja. Voltando para a igreja de Éfeso, a primeira porção que nós lemos no versículo 1. A igreja de Éfeso era o oposto de Tiatira. A igreja de Éfeso era diligente na palavra, prudente na sã doutrina. Era uma igreja que examinava as Escrituras, que não permitia que o mal adentrasse as suas portas. Era uma igreja que identificava os falsos apóstolos, que identificava aqueles que tentavam impregnar nos corações dos irmãos a falsa doutrina. A igreja de Éfeso foi uma igreja que não esmoreceu, ela perseverou até o fim na sã doutrina. Como o Senhor nos diz aqui que nesse momento essa igreja era uma igreja prudente. Mas ela era uma igreja que vivia de forma religiosa. Era uma igreja que esqueceu o seu primeiro amor. Era uma igreja tão prudente na palavra, tão vigilante na palavra, que ela esqueceu de como é bom estar na presença do Rei. E como isso pode acontecer? Nós podemos estar vivendo de forma religiosa, no nosso dia a dia também, como essa igreja viveu. Nós podemos estar vindo para a casa do Senhor de forma mecânica, de forma religiosa, de forma que faz parte do dia a dia, faz parte de uma vida, de uma conduta cristã. Nós podemos até estar lendo a palavra de forma religiosa, porque sabemos que temos que ler. Nós podemos também estar como essa igreja, orando com palavras vãs, orando porque temos que orar, e não porque nos deleitamos em estar na presença do Senhor. E com relação a essa igreja, eu quero trazer um pouco mais para nós, porque eu acredito que faz mais parte do nosso dia a dia. Essa era uma igreja que, apesar de muito conhecimento, muita iluminação nas suas mentes, faltava fervor nos seus corações. Essa era uma igreja que era diligente, ansiava por conhecimento, como nós hoje ansiamos por conhecimento. Buscamos tanto, mais tanto, conhecer o Deus das Escrituras. Mas foi uma igreja que a obra ao Senhor assumiu o primeiro lugar. O ministério, o serviço na igreja assumiu o primeiro lugar. E não o amor verdadeiro ao Senhor. Que nós nos policiemos sobre isso. Porque ambas as igrejas, elas tinham obra, tinha trabalho e tinha perseverança. Mas uma, Tiatira, tinha fé. Outra, Éfeso, tinha doutrina. E o Senhor nos exorta essa noite para que nós andemos em comunhão com esse Deus e em conhecimento com esse Deus. E como nós podemos identificar que não estamos sendo religiosos, mas estamos aqui buscando verdadeiramente a face do Senhor. Porque, irmãos,
Às vezes, aos nossos olhos, o juízo de Deus, ele está presente do lado de lá, na outra igreja, nas outras pessoas, na outra parte do corpo de Cristo. Mas o juízo de Deus também está presente do lado de cá, nas nossas vidas. E como nós podemos identificar se não estamos sendo religiosos? Que nós possamos fazer uma autoanálise desde o dia que o Senhor nos chamou até o dia de hoje. Desde o dia que o Senhor trouxe à nossa mente o verdadeiro evangelho até o dia de hoje. Se nós olhamos para o nosso passado e vemos que em outrora nós líamos a palavra, que parecia que as letras desse livro saltavam para as nossas mentes, para o nosso coração. Se em algum momento a gente tinha tanto deleite de estar na presença do Senhor, que o nosso coração fervia. Se em algum momento lá atrás nós ansiávamos tanto em estar na casa do Senhor, porque aqui era lugar de refrigério. E hoje não estamos mais assim. O Senhor nos exorta nessa noite a voltarmos para esse momento, a voltarmos a olhar para o nosso passado e ver como Ele tem feito nas nossas vidas. O Senhor não nos quer de forma religiosa na sua casa. O Senhor disse: rasgai, pois, o vosso coração e não as vossas vestes. O Senhor não quer que estejamos na casa do Senhor simplesmente pelo fato de servir ao Senhor em obras e atitudes, mas Ele quer vida no altar. Ele quer que olhemos para nós. E quando começarmos a orar, começarmos a olhar para nós, para o mais íntimo do nosso ser, se nós olharmos e dissermos: não, hoje eu estou melhor diante de Deus. Não, hoje eu sinto esse fervor. Glória a Deus, vamos prosseguir. Prosseguir em conhecimento e amor ao Senhor. Mas se nós olharmos para trás e vermos que em outro momento eu fui, eu era, eu senti, eu tive essa experiência, o Senhor nos exorta hoje à noite. No versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse, ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O Senhor está aqui nos exortando a estar de forma presente diante dEle, não ao menos para cumprir uma rotina cristã, porque a gente às vezes acaba se adaptando a um costume, se adaptando a uma rotina, mas o Senhor não quer rotina, Ele quer vida, Ele quer coração quebrantado, Ele quer que a gente use todo esse conhecimento que nós temos para falar da palavra dEle com intrepidez e com ousadia. Porque muitas vezes o conhecimento apenas fica no campo das ideias, mas não surte mais nenhum efeito, não traz nenhum fervor aos nossos corações, onde deveria ser o contrário. Nós deveríamos, quanto mais conhecermos esse Deus, mais diminuirmos na presença dEle e reconhecer a sua grandeza. Nós podemos identificar que estamos sendo religiosos quando nós começamos a ouvir palavras do próprio Deus falando, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo, e essa é a causa de não serdes consumidos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que vos escolhi a vós outros. Vós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, mas Ele vos vivificou. Quando nós escutamos palavras dizendo: eis que estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor, Ele está conosco. Quando nós ouvimos palavras dessa e não surtimos mais efeito, faz como se ouvíssemos qualquer outra coisa,
nós precisamos ser vivificados pela palavra do Senhor. Nós precisamos nos quebrantar diante desse Deus, porque a verdade dele foi ontem, é hoje e é para todo sempre. Deus, ele escreveu a essas igrejas e ele também escreve para nós. Na verdade, a sua palavra já está escrita para nós. Nós não precisamos de algo novo, nós não precisamos de nenhum sentimento. Nós precisamos nos voltar para agradar a esse Deus. Amém? Que nós possamos hoje dar o nosso melhor louvor, e que no nosso dia a dia nós possamos nos deleitar tanto na palavra do Senhor, que essa palavra impregne em nossos corações e que a gente fique tão cheio dela, que, assim como outrora, hoje nós temos o prazer de divulgar as Escrituras, assim como o nosso Deus merece. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus por essa palavra. Vamos pedir ao nosso Deus que Ele venha nos vivificar, nos dar a vida, porque muitas vezes nós nos encontramos assim mesmo, mortos, sem coragem, sem ânimo, vindo para a casa do Senhor como quem vai ali comprar alguma coisa no supermercado. Não, meus irmãos, aqui é a casa do nosso Pai, casa de oração. E é para isso que nós estamos aqui, para nós louvarmos esse Deus. Então convido você a se colocar de pé. Eu sei que hoje está um pouquinho frio, mas vamos louvar o nosso Deus, que você possa se despertar aí do seu lugar. Cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor. E eu já convido o Ministério de Louvor para nós darmos continuidade a este culto, na certeza que o nosso Deus vai receber o nosso louvor. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus de toda graça, nós queremos te agradecer, Pai, por esses dízimos, essas ofertas que os teus filhos depositaram aqui na tua casa. Ó Deus, que seja para a manutenção dela, Pai. Ó Deus, e que o Senhor também abençoe todos os nossos irmãos, aqueles que porventura têm o desejo de ofertar e dizimar, Pai, mas estão desempregados, que o Senhor possa abrir portas de emprego para os teus filhos. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria nessa noite de cumprimentar os nossos irmãos que estão nos visitando. Nós temos aqui Adilson e Lécia. Acredito que Lécia é a irmã da nossa irmã Luciana. Sejam bem-vindos. Como é que a igreja cumprimenta os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, sem demora. Amém. Eu gostaria de convidar as crianças para irem para a sua sala. E nós que aqui estamos, vamos dar os avisos. Amém, chegou. Sexta-feira de 6 horas temos consagração aqui na igreja. Os irmãos podem vir orar. Essa consagração ela é feita na quarta-feira de 6 horas e na sexta-feira. Então, sexta-feira haverá esse momento de 6 às 7. E no domingo, no sábado não temos nada. No domingo temos a escola bíblica de 9 horas. E à noite, de 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Lembrando que esse mês de janeiro é um mês que nós só estamos com essas atividades, mas a partir de fevereiro nós já voltamos às nossas atividades, vai voltar os agrupes. Vamos reiniciar o nosso culto da família na quarta-feira. Toda primeira quarta-feira de todo o mês haverá um culto direcionado para as famílias. Terceiro sábado de cada mês também tem o nosso encontrão da família, onde todos nós vamos vir para este lugar e aqui vai dividir. Mulheres vai para um lugar, homens vai para outro, adolescentes e jovens,
também, e crianças também. Então, a partir de fevereiro, nós temos muitas atividades em nome de Jesus. Faz 2 anos que nós estamos só com os cultos da quarta, do domingo, e é bom que a igreja caminhe, né? E os agrupos também. Vamos pedir a Deus que o Senhor dê uma avivada nos agrupos. Quem passou esse tempo afastado dos agrupos, que possam voltar para aprender do Senhor, para ter comunhão. Vai voltar também na segunda-feira os estudos bíblicos. Vai ter a primeira carta de João, para quem ainda não fez. E vai ter muitas coisas para crescimento nosso, crescimento da igreja. Então, vamos aí convidar os nossos irmãos, né? Você que está perto de alguém, convida, para que ele possa vir participar também. É muito importante nós aprendermos. Assim como a nossa irmã Fernanda falou, não só conhecimento, né? Nós não precisamos só ter conhecimento, precisamos ser fervorosos na oração também. Porque se nós ficarmos só aprendendo e não colocar em prática, não vai fazer muito efeito a palavra do Senhor. Mas no momento que nós aprendermos, que nós buscarmos nos encher do Senhor, aí sim, nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter oração, nós vamos ter intimidade com Deus e grandes coisas Deus vai fazer neste lugar. Amém? Glória a Deus por isso. Mas nós vamos orar. E antes de orar, nós fazemos o nosso período da nossa intercessão aqui. Chegou alguns pedidos e nós vamos interceder. Eu gostaria de ler apenas uma passagem que se encontra no livro de Mateus. Mateus capítulo 21. 21. Mateus capítulo 21. O 21 diz assim. Nós vamos ler a partir do 18, que é onde fala da figueira sem fruto. A partir do 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte dissesse: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Meus irmãos, Jesus, os discípulos estavam ali com o Senhor, e ele logo cedo vai caminhando, e ele vê uma figueira, e essa figueira não está dando fruto, está só as folhas, assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor olha para essa figueira e diz que nunca mais ela vai dar fruto. E a figueira imediatamente secou, foi instantâneo, na hora. Coisa linda, né? Os discípulos puderam participar. E eles vendo aquele milagre que o Senhor Jesus estava fazendo, e eles falaram com o Senhor. E eles se admiraram como que depressa essa figueira havia secado. E o Senhor diz a eles que se eles tivessem fé e não duvidassem, faria o que foi feito à figueira. E até mesmo ao monte. Dizia: ergue-te daqui, vai para ali, e o monte saía. Então, assim, o Senhor estava querendo mostrar àqueles discípulos a fé. E eles se admiraram, e o Senhor diz essa parábola para que eles pudessem ter fé. E a mesma coisa somos nós, meus irmãos. Se nós, a palavra do Senhor é verdadeira, e se Ele está dizendo que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, em outro tempo, quando a gente estava no culto de oração da tarde, eu trouxe uma mostarda para mostrar aos irmãos. É muito pequenininha. É um carocinho de nada, a mostarda. E ele compara a fé do tamanho dessa grão de mostarda. E ele diz: se tiverdes fé do tamanho desse grão de mostarda, você diria: ergue-te, monte, sai para lá e tal. Então, ele termina dizendo: e tudo quando pedides em oração, crendo, recebereis. Nós sabemos que nós, cheios de fé,
nós vamos orar ao nosso Deus e nós cremos e o Senhor vai nos dar. Agora Ele vai nos dar segundo a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas tem algo certo, que se nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós estamos orando biblicamente, estamos pedindo aquilo que está no coração do Senhor, com certeza, é certo que o Senhor vai nos dar. Amém? Então, nesta noite, nós possamos pedir ao Senhor essa porção de fé. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Nós já ouvimos a palavra do Senhor hoje. Nós já temos ouvido, já estamos lendo a palavra do Senhor. Então eu creio que no nosso coração já tem fé o suficiente para nós clamarmos esse Deus. Então eu convido você que pode a se colocar de joelho. Se não pode ficar de joelho, fica sentado mesmo. Eu vou interceder pelos pedidos. Eu sei que você tem algum pedido aí no seu coração, algo que você trouxe para colocar diante do Senhor, que você possa também colocar este pedido diante do Senhor. E vamos orar, vamos pedir para que o nosso Deus venha atender aos nossos pedidos nesta noite. Ó Deus, graças te damos, Pai, porque estamos aqui neste momento para colocar, ó Deus, tantas causas difíceis para nós diante de Ti. Deus, os meus irmãos que saíram dos seus lares estão aqui também junto comigo para nós fazermos essa oração, Pai, essa intercessão, na certeza, Pai, que como nós ouvimos na Tua palavra, que tudo quanto nós pedimos em oração, se nós cremos, Pai, o Senhor vai nos conceder. Por isso, nesta noite, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, que o Senhor possa avivar cada coração neste momento. Ó Deus, acrescenta-nos fé, Pai. Nós precisamos de fé, Pai, porque a Tua palavra também nos diz que sem fé é impossível Te agradar, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade. Nós queremos Te obedecer. Nós queremos, ó Deus, seguir, ó Deus, os Teus mandamentos, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, tenha misericórdia de nós. Queremos colocar, ó Deus, a vida das pessoas que estão enfermas, Pai. Sabemos, ó Deus, que no nosso meio, Pai, há pessoas que estão, ó Deus, com essa gripe, ó Deus, estão nos seus lares, passando por essa dificuldade, mas Tu és o Deus que sara, Pai, Tu és o Deus que cura. Visita, Deus, visita o nosso presbítero Alessandro, Pai, que, ó Deus, se encontra, ó Deus, com esta gripe, ó Deus, cansado em sua casa, afadigado, mas que Espírito Santo de Deus visita o Teu filho, Pai, repreende toda dor, toda febre, todo mal-estar. Deus, visite também os nossos irmãos, Pai. Ó Deus, a minha filha, Ana Beatriz, que também se encontra, Pai, com essa gripe. Ó Deus, os nossos irmãos. Deus, tenha misericórdia. Visita também Emanuel, Pai, que está enfermo. Deus, que o Senhor, que é o Deus que sara, Deus, possa repreender, ó Deus, toda enfermidade, toda coriza, ó Deus, toda febre, toda dor no corpo, Pai, visita, ó Deus, e aqueles, ó Deus, que estão também enfermos e que eu não estou sabendo, mas o Senhor é conhecedor de tudo, ó Deus, que essa oração alcance os nossos irmãos, Pai. Neste momento, ó Deus, queremos também como igreja do Senhor, neste lugar, ó Deus, intercedermos também pelos hospitais. Deus, tenha misericórdia, ó Deus, nesse tempo onde tem pessoas que estão acometidas de Covid, ó Deus, de gripe, ó Deus, de dengue, de chikungunya, essas enfermidades, Pai, que tem assolado o Teu povo. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita os hospitais e repreenda esta enfermidade. Ó Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis, ó Deus, onde a enfermidade, ó Deus, tem assolado o mundo, Pai, o Brasil, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa rua e a nossa casa. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Deus,
Nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes a medicação não faz o efeito, mas o Senhor é o Deus soberano, é o Deus que pode neste momento, ó Deus, estar restaurando essas vidas. Ó Deus, o quanto é bom nós clamarmos a um Deus poderoso, a um Deus que conhece a nossa necessidade, ao Deus que vai ao encontro do coração aflito neste momento. Ó Deus, nós como igreja do Senhor queremos interceder pelas pessoas que estão com depressão, Pai. Ó Deus, a depressão tem tomado conta de muitas pessoas. Pessoas têm se encontrado prostradas, ó Deus, em cima de uma cama, sem desejo nem sequer de fazer as suas higienes pessoais. Mas, ó Deus, Tu és o Deus misericordioso. Deus, no nome santo de Jesus, Pai, visita, Deus, as pessoas que estão com depressão. Em especial, visita a nossa irmã Duda, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa levar o auxílio, Deus, para aquela mulher. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a sua saúde, Pai. Repreende toda ansiedade, toda depressão. Ó Deus, tudo que tem assolado a Tua filha, Pai. Ó Deus, restaura, Senhor, aquele lá para o louvor da Tua glória, Pai. Ó Deus, visite também as pessoas que estão com crise de pânico, com ansiedade, Senhor. Deus, tenha misericórdia. Tu és o Deus que derrama alegria nos corações, Pai. Ó Deus, desperta o Teu povo a buscar a Ti, a abrir as suas bocas e louvar o Teu santo nome, a entoar hinos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é a alegria, Pai, para os corações. Deus, no nome santo de Jesus, eu intercedo também por nossa igreja, Pai, para que o Senhor venha tirar toda a frieza espiritual do nosso meio. Aviva os nossos corações, Pai. Que nós venhamos buscar mais e mais a Ti. Que nós, ó Deus, quando chegarmos nessa casa, essa casa que é chamada casa de oração, que nós possamos, ó Deus, nos prostrar diante de Ti. Que possamos levantar a nossa voz e clamar e pedir misericórdia pelas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai. Eu intercedo, ó Deus, a começar de mim, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes temos falhado diante de Ti, não temos Te buscado como deveríamos, Pai, não temos Te amado como deveríamos Te amar. Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa negligência, perdoa, Deus, muitas vezes quando nós queremos vir para a Tua casa só porque estamos escalados, Senhor, não temos o desejo de vir para Te buscar verdadeiramente. Ó Deus, venha ter misericórdia de nós. Ó Deus, desperta a Tua igreja, Pai, neste lugar, na cidade de Campina Grande. Ó Deus, nas igrejas das ACEVs, onde elas estão espalhadas. Ó Deus, aviva o Teu povo, Senhor. Não há tempo de brincadeira, não há tempo de estarmos vindo para a Tua casa por vir, nem chegarmos aqui e ficarmos com conversa aleatória. Não, Senhor, aqui é o momento onde nós estamos para clamar diante de Ti, para buscar a Tua face, porque quando a Tua igreja está reunida, Pai, o Senhor derrama poder, Pai. Ó Deus, quando os Teus filhos estão juntos, num só propósito, numa só comunhão, não um com raiva do outro, não um com cara feia para o lado do outro, porque passou e não deu a paz. Isso é tão pequeno, Senhor, diante da grandeza do Senhor. Tira isso do nosso meio, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que a começar por nós que aqui estamos, que sejamos luz, Senhor, para as outras pessoas. Deus, tenha misericórdia de nós. Quebrando o nosso coração, nos faça, ó Deus, nos arrepender diante de Ti. Ó Deus, como os nossos irmãos, ó Deus, da igreja primitiva, ó Deus, que quando a Tua palavra era ministrada, ó Deus, o Senhor, ó Deus, despertava eles a se arrependerem, que eles choravam, eles se deitavam no chão e eles clamavam a Ti. O Senhor derramava poder sobre aquela igreja, Pai. Uma igreja onde muitas vezes nem tinha templo, Senhor, eles se reuniam em cavernas, debaixo de uma árvore, e o Senhor derramava poder. O povo, ó Deus, quando estava reunido ali na igreja de Atos, ó Deus, quando eles clamavam, o chão tremia, o fogo descia, e os nossos irmãos eram avivados, Pai. Faz isso hoje, Senhor. Nós não vamos aceitar que o modernismo entre na Tua casa, ó Deus, que
que nós nos venhamos, ó Deus, a nos adaptarmos. Não, Senhor. Nós temos que vivermos a Tua palavra. Nós temos que estar enquadrado nelas, Pai. Ó Deus, que nós não viemos agradar mais as pessoas, mas que viemos agradar a Ti, Senhor. Fazer a Tua vontade. Fazer conforme o Senhor deseja, Pai. Faz isso nesta casa, nos meus irmãos. Aqueles que estão sem força de orar. Aqueles que estão desanimados. Aqueles que estão se ajoelhando e se levantando da mesma forma. Não, Senhor. O Espírito do Senhor está neste lugar para levar as nossas orações diante de Ti. É na nossa fraqueza, Senhor, quando muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu não posso, eu estou cansada, eu estou passando por dificuldade, que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque se nós fôssemos depender de nós mesmos, nós não sabíamos nem o que dizer a Ti. O que é que vamos dizer a Ti, Pai? Se o Senhor conhece tudo, por que eu vou mentir para Ti, Senhor? Se o Senhor conhece a minha palavra antes de ela ser formada, antes de eu abrir a minha boca, por que eu vou chegar diante do Senhor e vou camuflar algo, Senhor? Não posso, porque o Senhor vê tudo. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece esta igreja, o Senhor sabe onde nós estamos errando. O Senhor sabe que o Senhor não deseja e vê uma igreja onde os irmãos não... Parece que o Senhor está muito distante, quando na realidade o Senhor está junto de nós. Ou melhor, o Senhor está dentro de nós. Porque o Espírito Santo já me alcançou. O Espírito Santo já alcançou os meus irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E por que nós vamos ficar de boca fechada? E por que nós não vamos nos arrepender? Nos perdoa, Senhor, porque nós somos pecadores. Aqui não tem nenhum perfeito. Oh Deus, perfeito, nós só vamos ser na glória. Mas enquanto estamos aqui, estamos carecendo da Tua misericórdia, Senhor. Nós estamos carecendo oh Deus, que o Senhor renove a cada manhã as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Porque se não fosse a Tua misericórdia, nós não estávamos aqui. Ó Deus, quando nós começamos a ler o Velho Testamento e nós percebemos que o Deus que fulminava as pessoas quando não obedecia a Ele é o mesmo de hoje, Pai. E hoje o Senhor ainda faz isso de outra forma, Senhor, mas o Senhor continua fazendo. Não é porque nós temos a graça hoje por meio de Jesus Cristo que nós vamos viver um evangelho de qualquer jeito. Ó Deus, quantos cristãos, quantos irmãos nossos estão neste momento sendo perseguidos, morrendo por Ti, Pai. E nós temos a liberdade de estarmos aqui na Tua casa, estarmos na Tua presença, e muitas vezes nem a nossa boca nós abrimos para Te louvar. Nem a nossa boca nós abrimos para Te agradecer, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem renovado as nossas vidas. Se nós estamos aqui neste momento é porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Se o Senhor quiser tirar o nosso fôlego de vida, Pai, um segundo o Senhor faz isso, mas a Tua misericórdia se renovou sobre nós e tem se renovado, e o Senhor tem nos ajudado, e o Senhor tem contemplado as nossas orações. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, eu Te peço nesta noite, Pai, eu Te peço, Jesus, que em nome de Jesus o Senhor venha avivar esta igreja, Pai. Ó Deus, chega de vivermos, ó Deus, na mesma coisa. Sabe, Deus, a Tua palavra é tão viva, Senhor. Ela é tão poderosa, Pai. Ela tem que arder nos nossos corações, como a nossa irmã Fernanda falou nesta noite. Oh Deus, que nós não viemos ter só conhecimento, mas nós também viemos ter compaixão, que nós também viemos a ter, Pai, desejo de orar a Ti, Senhor, não só neste lugar, mas nas nossas casas, ó Deus. Nos tira da internet, nos tira do WhatsApp, nos tira do Instagram, ó Deus, essas redes sociais onde nós gastamos tempo, Senhor, olhando a vida dos outros, que nada edifica, Senhor, quando poderíamos estar de joelho diante da Tua presença, onde nós deveríamos estar buscando a Tua face, Senhor,
lendo a tua palavra, tenha misericórdia de nós. Nós estamos, ó Deus, entrando no ano de 2022. Ó Deus, quantos anos nós temos que conhecemos a tua palavra? E o que tem mudado em nós? O que as pessoas têm olhado para nós e têm visto, Senhor? Será se nós temos feito a diferença? Ou será se nós estamos andando conforme o mundo, Senhor? Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Não nos permita, Senhor, passarmos por isso. Ó Deus, aviva os nossos corações nesta noite, Pai. Aviva o coração dos meus irmãos, inquieta, desperta. Trabalha nesta igreja, Pai. A começar da liderança deste lugar. Eu intercedo pelos presbíteros. Levanta esses homens, levanta as suas esposas, levanta os diáconos, levanta as suas esposas, Senhor. Ó Deus, não é um cargo, Pai, mas, ó Deus, é ser cheio de Deus, Pai. Lá no céu não vou encontrar, lá não vou ser uma missionária. Não, lá vou ser uma serva do Senhor, Pai. E faça-se de mim a tua vontade, não o que eu quero, Senhor. Porque muitas vezes não é fácil. A luta tem sido grande, Deus, mas o Senhor é o Deus que nos sustenta. E se o Senhor chamou cada um de nós, Pai, ó Deus, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. Ó Deus, visita os diáconos, Senhor, visita a liderança deste lugar, Pai. Ó Deus, que cada um que vier para exaltar, ó Deus, venha cheio de Ti. Porque nós não podemos passar o meu dia a dia. Eu tenho que passar o que o Senhor deixa para este lugar. Que nós não viemos usar esse púlpito para falar de nós mesmos, Senhor, mas que viemos falar, ó Deus, da Tua palavra. Mas para falar de Ti, nós primeiro temos que buscar a Ti para saber o que é que o Senhor deseja. Então tenha misericórdia de nós. E eu intercedo, ó Deus, por cada ovelha deste lugar. Aquela, ó Deus, que está distante, que o Senhor traga de volta para esta casa de oração. Ó Deus, porque não é uma pandemia, Pai, que vem tirar o Teu povo da Tua casa. Ó Deus, as nossas reuniões já são tão poucas, Pai. E as pessoas ainda ficam selecionando os cultos que vêm para a Tua casa. Deus, venha ter misericórdia de nós. Porque quando nós reconhecermos aquilo, ó Deus, que o Senhor fez por nós, era para nós estarmos aqui batendo, para que essa porta fosse aberta, para nós estarmos clamando ao Deus vivo. Porque o Senhor deu autoridade à igreja, o Senhor deu poder à igreja, de quando ela se reunir, algo acontecer, Pai. Então nós não podemos, ó Deus, chegar neste lugar, numa noite de oração, e nós ficarmos orando com a nossa mente. Não, Senhor. Que nós possamos abrir a nossa boca, que nós possamos clamar a Ti, dizer o que estamos sentindo, não nos preocuparmos, ó Deus, com quem está do nosso lado. Não, Senhor, o que é isso? Nós precisamos pedir misericórdia, nós precisamos clamar a Ti, porque o Senhor ainda não nos fulminou diante, ó Deus, de muitas vezes viemos para a Tua casa para dar, ó Deus, um culto de qualquer jeito. Não, Senhor, o Senhor quer um coração quebrantado e contrito na Tua presença. O Senhor não quer onde nós viemos abrir os nossos lábios com falsidade. Não, Senhor, porque o Senhor sabe de tudo. O que é que eu vou dizer a Ti se o Senhor já conhece? Eu só tenho que clamar por misericórdia. Ó Deus, ajuda essa igreja, Pai. Ajuda os meus irmãos. Traz as Tuas ovelhas de volta, Senhor, para a Tua casa. Aquelas que estão afastadas por alguma razão, Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, quando nós olhamos para Ti, Deus, isso é tão pequeno diante do que o Senhor fez por nós. O Senhor enviou Jesus Cristo, Seu único Filho, para morrer, para padecer pelo meu e o pecado da igreja. Ó Deus, é muita graça, Pai, é muita graça que o Senhor nesta noite venha ter misericórdia de nós. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Que nós venhamos a cada dia mais buscar a Ti, Senhor. Que possamos ser cheios do Senhor. Desperta a Tua casa, desperta esta igreja. Ó Deus, a começar pelas crianças. Desperta as crianças nos seus lares. Desperta os pais, ó Deus. Quantos pais, marido e esposa, crentes do Senhor Jesus Cristo, e em casa não tem aberto a Bíblia para ler a Tua palavra. Não tem orado juntos, Senhor. Ó Jesus, tenha misericórdia, Pai.
Deus, se compadece de nós nesta noite e nos perdoa, Pai. Ó Deus, queremos também apresentar, ó Deus, a vida de seu Demilton, Pai. Visita aquele homem, alcance com a tua salvação. Ó Deus, repreende toda enfermidade. Deus, no nome de Jesus, visita também, Pai, Altamiro, ó Deus, que se encontra com câncer. Tenha misericórdia, Jesus, visita este homem. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode, Pai, repreender esta enfermidade e restaurar, ó Deus, a sua saúde. Ó Deus, queremos também interceder pelos casais que estão em conflitos. Ó Deus, quando eles deixarem que a tua palavra, ó Deus, seja o centro do seu lar, toda confusão, ó Deus, todo conflito cairá por terra. Quando eles obedecerem a tua palavra, porque nós sabemos que muitas vezes o que nos impede é o orgulho, Pai. O orgulho não nos deixa pedir perdão, o orgulho não nos deixa, Pai, ó Deus, muitas vezes conversar com o nosso cônjuge, ó Deus, mas que o Senhor venha repreender, Deus, todo conflito que os teus filhos estão enfrentando, ó Deus, no nome santo de Jesus. Ó Deus, Luana também pede oração pelos seus familiares que se encontram enfermos. Deus, assim como nós já oramos, Pai, que o Senhor possa repreender, ó Deus, toda enfermidade. Repreenda, ó Deus, a enfermidade da alma. Repreenda, ó Deus, todo o mal. Ó Jesus, tenha misericórdia do teu povo, Pai. E levanta, Senhor, levanta pessoas para falar do teu amor, para falar do teu evangelho, daquilo que o Senhor já fez, do que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos, os meus irmãos, ó Deus, que chegaram aqui nesta noite e colocaram, ó Deus, causas diante do Senhor. Deus, que o Senhor, pela tua misericórdia, possa, Pai, atender, ó Deus, cada pedido, ó Deus, cada petição. Que o Senhor esteja, Pai, recebendo as nossas orações. Recebe o nosso clamor nesta noite, ó Deus. E não nos deixa, Pai, sair da mesma forma que chegamos. Se porventura chegou algum irmão aqui cansado do seu dia a dia de trabalho, que saia renovado. Porque, ó Deus, a tua palavra, ela renova. Ela renova a nossa alma. Ela renova a alma abatida. Aqueles que estão, ó Deus, cansados, sobrecarregados. A tua palavra diz, Jesus Cristo diz, vinde a mim, todos que se encontram sobrecarregados, e que nós viemos entregar o nosso fardo diante do Senhor, porque o jugo do Senhor é suave e é leve. Ó Deus, faça isso nesta noite na vida dos meus irmãos, e que eles saiam, ó Deus, deste lugar, nesta noite, abençoados, para o louvor da tua glória. Ó Deus, toma também a vida do pastor Hamilton, que vai ministrar a tua palavra, ó Deus, que o teu filho venha falar aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração, e que nós possamos ouvir a tua palavra nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Eu convido o pastor Hamilton para ministrar a palavra do nosso Deus. E quero também aproveitar a ocasião e dar os feliz ano novo para os nossos irmãos que eu não pude ver domingo. E que você possa ter um ano abençoado. E o meu desejo é que nós possamos ser cheios de Deus nesse ano de 2022. Porque nós passamos 2 anos fazendo a obra do Senhor, vindo para a igreja, mas nessa situação. Mas eu creio que nesse ano vai ser diferente. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor.
pela exortação que Ele nos faz, primeiro pela palavra, segundo pela oração, para que nós possamos estar sempre atentos como anda a nossa vida diante do Senhor, visto que ela não é mais nossa, mas do próprio Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha esta verdade no seu coração e ele sempre carregou isso consigo mesmo. E em Gálatas ele escreve isso. Ele diz que já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. E a fé que ele agora tem na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele. Que assim também seja cada um de nós, irmãos. Que nós possamos entender que agora pertencemos ao nosso Deus, e Ele tem uma vontade para nós, para cada um de nós, e a gente precisa percorrê-la. E nessa nossa caminhada, nós sempre vamos ter um combate, e eu quero vos falar sobre isso esta noite. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, nós vamos ler apenas 2 versos, o verso 31 e 32. Lucas, capítulo de número 22, versos 31 e 32, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém. Repetindo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante da tua palavra e desejamos que o Senhor revele, Senhor, tudo o que nela está contido, a fim de que sejamos edificados, Senhor, e possamos ser instruídos pelo teu Espírito e cresçamos cada vez mais, ó Deus, em como nós devemos caminhar diante do Senhor. Então eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento e ajuda-me, Senhor, a expor a Tua Sagrada Escritura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é algo que todo cristão deve estar apercebido. É a maneira pelo qual nós sofremos um embate, um combate contra o inimigo de nossas almas, ou o nosso adversário, Satanás, o diabo, o nosso acusador, não é? E o texto que nós acabamos de ler, ele está inserido no contexto onde o Senhor está prestes para ser levado preso e crucificado, e aí ele se reúne com os seus discípulos, ele institui a ceia, e depois começa a colocar o seu último discurso diante deles. Diante disso, ele enfatiza que alguém no meio do grupo vai traí-lo. Vai traí-lo. E todos começam a indagar: será que sou eu? Será que sou eu? Aí até que João, que está mais próximo de Jesus, pergunta a ele, e Jesus fala: quem será o traidor? Aquele que eu der o pão molhado será o traidor. E aí se percebe então que é Judas. Depois disso, surge uma discussão entre eles, entre os discípulos de Cristo, de quem seria o maior. Aí o Senhor Jesus repreende todos eles, dizendo que no meio deles não vai ser assim. No mundo, ou no mundo dos gentios, daqueles que conhecem a Deus, existem essas coisas de alguém querer ser o maior. Mas entre vós, quem quiser ser o maior, deve ser o menor, ele deve servir a todos. Aí é justamente nesse momento que Jesus está falando isso, que ele olha para Simão e dirige uma palavra específica para ele.
E aí ele chama Pedro, justamente não de Pedro, mas de Simão, para fazê-lo lembrar de quem ele é e da natureza humana que ele possui, e que em certo momento pode apresentar fraqueza diante de Deus, visto até que depois que Jesus fala isso com ele, ainda ele não estando apercebido do que poderia estar no seu coração, ele diz, que ele está disposto a ir com Cristo e ser morto, porque ele diz isso no verso de número 33, ele diz a Jesus, ele responde: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como também para a morte. Jesus então olha para ele e diz: Pedro, ainda hoje, 3 vezes, tu me negarás, antes que o galo cante. E Pedro, cheio de impetuosidade, com o seu orgulho espiritual, até por ter sido aqueles a quem Deus revelou algumas verdades acerca de Cristo, e que sempre falava primeiro que os demais, ganhando prioridade no meio do grupo, não compreendeu e não entendeu a mensagem do Senhor. Irmãos, e aquilo que Jesus havia alertado a ele aconteceu tão rapidamente, que não deu nem um período de 24 horas, para Satanás armar para Pedro e Pedro cair. Porque quando Jesus foi preso, que Pedro acompanhou Jesus, e que ele estava naquele pátio, observando o que aconteceria com Cristo, chegam 3 pessoas, afirmando que Pedro também era um discípulo de Cristo, e Pedro nega a primeira vez. Na segunda vez, Pedro blasfema e pragueja. Na terceira vez, ele nega firmemente que não conhece Jesus. Nesta hora, o galo canta. E quando o galo canta, no Evangelho de Lucas, o texto diz que Jesus, aonde ele está, ele vira e fita os olhos em Pedro. Ele não precisou dizer nada, apenas olhar para Pedro. E o texto diz que Pedro, na mesma hora, lembrou-se destas palavras. Nós também, irmãos, devemos estar fitos naquilo que Jesus está nos ensinando, e naquilo que há na Sagrada Escritura, pois esta palavra é a nossa regra de fé e prática. E nós não podemos de forma alguma sermos negligentes quanto à batalha espiritual que cada um de nós enfrenta. Passemos então a analisar o texto que foi dito, tá bom? A primeira sentença que nós vamos ver é essa questão de Simão, Simão. Por que Jesus, em vez de chamar Pedro, que significa rocha, alguém firme, alguém que realmente é duro, que pode fortalecer outros, em vez dele chamar Pedro por esse nome, chama ele de Simão, Simão? E não somente uma vez, mas 2 vezes, tentando dar ênfase então para que Pedro não nutra em seu ser algum orgulho espiritual, mas que ele lembre de sua natureza humana, e que diante de um inimigo tão feroz como Satanás, nós não temos poder algum, força alguma, se o Senhor Jesus não estiver conosco. Esta é a realidade. Ele está lembrando a Pedro quem ele é: um ser humano frágil, dependente inteiramente da graça de Deus. Inteiramente da graça de Deus. O homem que, quando foi revelado a grandiosidade de Cristo, ele simplesmente olha para Jesus e diz: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno de estar em tua presença. Nós podemos, irmãos, com o passar do tempo, criarmos um orgulho espiritual e acharmos que estamos bem demais na nossa fé, e não necessitarmos mais de instrução alguma, ou de estarmos em oração constante, como era no primeiro amor, e acharmos que estamos firmes e fortes e que não vamos mais sair do caminho do Senhor. O problema não é sair, o problema é se tornar infrutuoso, e é isso que o diabo deseja fazer com cada um de nós. Porque a próxima sentença que Jesus fala é algo que nos deixa assim atônitos. Jesus fala: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Nós já entendemos, irmãos, que contra o povo do Senhor, porque a palavra de Deus nos garante isso, tá bom? Há um verso na primeira carta de João, capítulo número 5, verso número 18, que diz que aqueles que nasceu de Deus nos guarda. Jesus Cristo nos guarda. E o maligno não nos toca. É isso que diz a palavra. E ele não tem permissão de tocar em nós. Porque o Senhor não deixa. Mas, porém, estamos vendo aqui, tá bom, que Satanás chegou e pediu, reclamou, fez um pedido para provar os discípulos de Cristo. E a palavra se encontra no plural, para vos provar, não foi somente provar a Pedro, foi provar a todos. E isso não está somente aqui, na Escritura nós já vemos isso também. Jó era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal. Esse é o testemunho que Deus dá. E a palavra dele diz que o inimigo, Satanás, se apresenta diante de Deus. E quando Deus dá testemunho de Jó, Satanás então diz: faça o seguinte, tire dele tudo quanto tem, para ver se ele continua sendo fiel a ti, se ele permanece nesta fé. O Senhor abençoa ele com toda sorte de bens, então ele adora a ti, ele teme a ti, ele guarda os teus caminhos. Mas tira dele tudo quanto tem. Então, a palavra de Deus diz que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. E aí Satanás destruiu todos os bens de Jó, levou os seus rebanhos, matou os seus filhos. E ainda assim, Jó permaneceu fiel a Deus, louvando ao Senhor e dizendo que nu eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor, Ele deu, Ele tomou. Aí então Satanás vem novamente diante do trono de Deus, e aí o próprio Deus fala com Satanás: viste meu servo Jó, ainda que intentaste em fazer-te mal, tirando todas as coisas, ele permanece firme. Aí Satanás agora põe uma prova maior: pele por pele, como o homem te entregará, se for tirar da saúde dele ou a vida dele. O Senhor então permite que Satanás toque em Jó, mas não o mate. E a Bíblia diz que Satanás sai de lá, fere Jó com uma chaga do pé até o miolo da cabeça. E ainda assim, Jó permanece fiel. Até que vem os seus amigos e começam a acusá-los, e aí então vem todo o diálogo que Jó tem, querendo justificar-se diante de Deus. Mas nós percebemos isto, que Satanás, o alvo dele é atacar aqueles que creem em Deus, para fazer a fé dessas pessoas desfalecer. Este é o alvo dele. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E quando ele diz vos peneirar como trigo, o trigo, irmãos, ele era colhido, e aí ele era colocado numa peneira, e aí ele balançava a peneira de um lado para outro, para a casca do trigo sair, depois era jogado para cima, para que a palha voasse, e caísse só os grãos de trigo na peneira. Depois ele passava a mão algo grandioso. Ele diz: eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Então, veja que agora nós temos um intercessor, Jesus Cristo. Bendito seja Deus, não é? O Senhor se interpõe diante do Pai, em favor de Pedro. Ele roga a Deus por Pedro. E a oração dele é tão eficaz, que ele já dá a certeza de que ele vai vencer esta batalha e vai fortalecer os outros. Isto é gracioso para nós, tá bom?
Talvez seja por isso também, por conta desse testemunho, disso que foi contado também, que o apóstolo Paulo nos incentiva na batalha contra o mal, nos fortalecermos na graça que há em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve isso lá em Efésios, que é da batalha contra o mal, ele diz: fortalecei-vos, pois, na graça que há em Cristo Jesus. Tá bom? Então nós já entendemos também, pela carta aos Hebreus, que Jesus Cristo está diante do Pai intercedendo por nós, orando e apresentando-nos diante de Deus para que a nossa fé não desfaleça. E o intuito da oração é a nossa fé não desfalecer. Por quê? Porque o que vence o mundo é a nossa fé. Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem devorar. A resposta dada lá é: resisti-lhes, pois, firmes, e ele fugirá de vós. Permanecei firmes na fé, convicto de que a palavra de Deus é verdadeira, de que o Senhor já disse que está conosco até a consumação dos séculos, que Ele não nos deixará nem nos desamparará, que Ele caminha conosco na angústia, Ele nos livrará e glorificará. Bendito seja Deus por isso. E aí então a oração de Jesus não é assim: Senhor, aplaque o maligno, acabe com os demônios. Não, é para que a sua fé não desfaleça. Porque o alvo do inimigo é atacar a sua fé. Você é derrotado porque ele aniquila a sua fé no Senhor. E é a fé, irmãos, pelo qual nós nos apropriamos das bênçãos de Deus. Foi dito esta noite aqui. Veja como Deus está falando conosco. Se você tiver fé e dizer a este monte, ergue-te daqui e lança-te lá, e não duvidar, o Senhor diz que acontecerá conforme você creu. É assim que Ele diz. E aí então a oração de Jesus é que Pedro não desfalecesse na sua fé. E esse também foi o combate que Cristo teve com Satanás. E Cristo, Ele resolveu crer na palavra de Deus e venceu o inimigo. Venceu o inimigo. A próxima sentença também vai falar: tu, pois, quando te converteres. Aí esta sentença, irmãos, dá a entender, tá? Primeiro, que Deus concedeu permissão para Satanás provar. Porque se não fosse assim, então não teria razão dele ter dito: quando tu te converteres, ou quando você voltar dessa provação sua, você vai fortalecer seus irmãos. Então, em primeiro lugar, significa que Deus permitiu. Como eu disse antes, a palavra de Deus diz, tá bom, que nós que somos guardados em Cristo, o maligno não nos toca. No entanto, se Deus permitir, Ele nos provará. E aí a gente precisa estar atento com as provações do maligno, que são permissões de Deus na nossa vida. E aí quando você vê embates no seu ser, ou na sua casa, entenda, comece a pensar espiritualmente: o que é que está acontecendo para estas coisas surgirem assim? Como é que de repente um cônjuge começa a brigar com outro cônjuge sem razão de ser? Aí você já entende que o maligno está atuando para desfalecer você, para aniquilar com sua fé, e falar para você: não vale a pena eu estar indo para a igreja, nem acompanhar ela ou ele, porque quando a gente volta para casa é esse tumulto todo dentro do meu lar. Entenda, o Senhor está permitindo estas provações para crescimento nosso, para aperfeiçoamento nosso, para que a gente creia cada vez mais no Senhor e esteja sempre nos fortalecendo na graça que há em Cristo Jesus. Porque é isso que Ele deseja para todos nós.
É isso que Ele almeja para todos nós. Então, em primeiro lugar, nós já vemos isso. Segundo, significa que Pedro, apesar de ser provado, ele voltará a ser como antes. Ele voltará a estar na presença de Deus. Ele compreenderá este embate ou este combate. E quando ele for aperfeiçoado nisso, ele agora vai ajudar os outros. Ele vai ser um testemunho para que outros também percebam a realidade deste combate espiritual. E que o inimigo, ele não está para brincadeira. E que ele pode entrar e acabar com a nossa vida. E ele pode entrar assim de uma forma assim bem sutil. Ele pode entrar pela tela da internet. Ele pode entrar pelas séries de TV, ele pode entrar por prazeres mundanos que adentram na nossa vida, e ele pode começar a trocar o prazer do Senhor pelo prazer das coisas deste mundo. E a gente precisa estar atento a tudo isso. No final das contas, ele vai colocar na nossa mente, tá bom? Desafetos. E aí a gente vai se entristecer com alguma coisa. E aí então a gente vai simplesmente abandonar o caminho, ou vamos tirar a mão do arado e não vamos mais servir como antes. E nisso ele está ganhando terreno, está subjugando a nós e fazendo com que a nossa vida não frutifique para a glória de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque diante dessa realidade entendemos também, irmãos, que a oração de Cristo nos ajudará a vencer este combate. E o intuito, como foi dito, é fortalecer os demais. Aí Paulo também escreve isso na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que ele passou por uma tribulação tão grande, que ele já tinha desesperançado da própria vida. Mas Deus renovou e livrou eles, a ponto de que, com a consolação que eles foram consolados, Ele também consolasse os demais. E é assim que a gente sabe, irmãos, porque todos aqueles que passam por combates espirituais, passam por lutas e provações, eles vão ter condições de ajudar outros irmãos que estão passando por esse processo. E aí eles também vão interceder por eles. E vão dar a ele direção de como realmente se portar diante dessa luta, a fim de que eles também obtenham vitórias, porque o próprio Cristo já está intercedendo por ele lá à destra de Deus. Louvado seja o Senhor, não é? E aí, diante dessa realidade toda, o que nós aprendemos então? Que aplicações a gente pode realmente colocar na nossa vida? Primeiro de tudo, assim como Pedro foi reclamado por Satanás para ser peneirado, provado, não se engane. Satanás também pedirá a Deus para provar cada um de nós. Cada um aqui. Porque o alvo dele é desfalecer a sua fé. E ele vai produzir coisas e provar-nos de uma forma extrema. No caso de Pedro, vimos que foi a tentação, a negação que ele fez diante do Senhor. Mas em outra situação pode ser uma enfermidade, como ele fez com Jó. Outro pode ser um levantar de injúrias. Outro pode ser perseguição. Ele pode levantar pessoas para nos perseguir. Outro pode ser indiferenças. E outras coisas mais que ele sabe como fazer para provar-nos, para ver se vamos continuar firmes, se realmente amamos a Deus e se amamos o nosso próximo também. Isso vai acontecer com todos nós. Mas também o texto enfatiza, diante dessa realidade, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Lembre-se disso. Quando você for perseguido, injuriado, caluniado, alguma coisa assim, entenda, há alguém por trás. Não é somente próprio da pessoa. O inimigo das nossas almas, o nosso adversário, o diabo, o acusador, está por trás disso. Ore,
e repreenda ele, para que ele seja expulso dessa vida. E assim nós consigamos vencer a nossa batalha. Outra coisa importante é que, assim como Cristo rogou por Pedro, ele também roga por nós. Ele intercede por nós. Ele envia diante de Deus suas orações para que a graça de Deus nos ajude. Aí lembra que Paulo atesta em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele diz assim: não vem nenhuma provação senão humana. Mas fiel é Deus, que junto com a provação provê o escape, de modo que vocês possam suportar. Ele diz isso. Então isso é por conta da oração de Cristo, vem o escape, vem o livramento, tá? Vem a provisão de Deus para que a gente possa suportar a provação e passar por ela. Louvado seja o Senhor, né? Bendito seja Deus. E outra coisa também que a gente vê no texto é que nossas provações servirão de testemunho para fortalecer os outros irmãos. Não podemos nos calar. Estive aflito e abatido, passei pela moinha, andei no vale da sombra da morte, mas o Senhor me sustentou com a sua destra e me concedeu vitória. E agora eu quero contar para vocês as maravilhas do Senhor, para que você também se lembre que quando você estiver andando no vale da sombra da morte, confie no Senhor, creia nele, porque ele te sustentará. Aleluia. Ele fará isso. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Então devemos suportar com paciência a nossa tribulação, porque produzirá a perseverança, e a perseverança vai ter a obra completa, e assim seremos aperfeiçoados, e cada vez mais veremos a glória do Senhor na nossa vida, e não deixaremos de servir a esse Deus de forma fervorosa, porque conhecemos o guardião da nossa alma. Louvado seja Deus. Então vamos orar por isso? Louvado seja o Senhor. Também vamos aproveitar nesta oração, vamos orar pela irmã Nicinha, né? Ela está indo para João Pessoa, vai morar lá, então vai ficar distante de nós. É que o Senhor encaminhe ela, o esposo dela, a família toda, e que a bênção do Senhor seja sobre a vida dela também lá em João Pessoa, em nome do Senhor Jesus, não é? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Oh, maravilhoso Deus, eu te louvo, Senhor, e te bendigo, Pai, pois tu tens sido, Senhor, o nosso professor, aquele que nos dá a instrução, Deus, para compreendermos, Senhor, nossas provações e aquilo que sobrevém em nossa vida, Senhor, que muitas vezes quer nos fazer desfalecer, esfriar a nossa fé. Mas bendito seja o teu Filho amado Jesus Cristo, que nos comprou, ó Deus, para ti, e que está à tua destra, intercedendo por nós, para que sejamos fortalecidos, Senhor, e quando passarmos, ó Deus, pela prova, possamos testemunhar e fortalecer outros irmãos também. Senhor Deus, continua, Pai, a iluminar o nosso entendimento e nos fazer, ó Deus, estarmos sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor procurando a quem devorar, Senhor. Por isso, ó Deus, devemos estar nos fortalecendo na graça que há em Cristo Jesus. Pai, também recomendamos a Ti a vida da irmã Nicinha, sua família, Senhor, que estarão indo, Senhor, embora para João Pessoa. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, Senhor, a estadia dela lá, o tratamento que ela tem que fazer, que o Senhor, ó Deus, encaminhe também portas de emprego, Senhor, que o Senhor supra as suas necessidades e abençoa, Deus, ela ali, encaminha ela também a uma casa de oração, Senhor, a uma igreja do Senhor genuína, onde ela possa ser alimentada, Senhor, e assistida por Ti, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, glorifica o Teu santo nome na vida dela e do seu esposo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também nos dá, Senhor, um retorno para casa abençoado. Livra-nos do mal e nos faz refletir acerca do que o Senhor revelou para nós esta noite.
Abençoa meus irmãos, ó Deus, que estão nessa transmissão. Visita, Senhor, a família de Luana Silva, Senhor. Contempla, Deus, todos. Visita também Vanessa Guedes, ó Pai. Traz um renovo sobre esta jovem, Senhor, e repreende todo o mal. E glorifica, Deus, o teu santo nome na vida de todo filho teu que está passando por provação nesta hora. Senhor, assim eu intercedo e oro, te peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.